ao passo que ao mesmo tempo se espalhava na região a dolorosa notícia de que o cura de Saint-Jean morrera de fato, vítima de fulminante apoplexia, à mesma hora em que a velha tivera seu pesadelo. Terceiro caso, idem, um senhor G.C., de Gotazeca, comuna de Monezílio, fora admitido, havia 2 meses, em uma casa de saúde. Seu estado melhorara e tudo fazia esperar a cura com essa prontidão que se verifica nas doenças mentais sem elementos hereditários na marcha degenerativa. Era perfeita a saúde física, ainda que houvesse sintomas de ateroma vascular. Mas, na noite de 14 de setembro de 1892, foi ele acometido de uma hemorragia cerebral que o arrebatou no dia seguinte. A 16 recebi de sua mulher, que até então guardara silêncio, uma carta postal em que me pedia, em frases cheias de ansiedade, notícias de seu marido, rogando-me responder-lhe imediatamente, porquanto ela receava que tivesse havido uma desgraça. Tal coincidência de fatos e de datas não podia passar despercebida nem deixar-me indiferente. Escrevi, pois, imediatamente ao eminente doutor Diavarino, médico da família, pedindo-lhe indagar das razões que levavam essa senhora a escrever-me de uma forma tão alarmante. Respondeu-me o doutor dizendo haver efetuado as necessárias indagações, tendo obtido os seguintes detalhes: na noite de 14, precisamente a hora em que C foi acometido de apoplexia, sua esposa, que é dotada de temperamento excessivamente nervoso, estava então grávida de 7 meses, depois de haver experimentado grande abatimento moral durante toda a noite, despertou em sobressalto, desesperada com a sorte de seu marido, e tal foi a emoção experimentada que ela se viu obrigada a acordar seu pai, a fim de contar-lhe triste pressentimento e conjurá-lo a acompanhá-la desde logo a Rocconige, persuadida de que alguma desgraça sucedera. Esses 3 casos parecem-me dignos de ser tomados em consideração. Atribuí-los unicamente a uma coincidência fortuita parecer-me-ia de um cepticismo desprezível. Isso até seria, segundo penso, um falso orgulho de persistir em negar que possam eles ser o efeito de uma lei biológica, pela razão de que ignoramos essa lei, como desgraçadamente ignoramos tantos outros mistérios da psicologia. A hipótese de uma transmissão misteriosa do cérebro daquele que sofre, ou se acha em situação difícil, ao da pessoa amada, é sedutora, porque em momento de supremo perigo, ou de horrível desgraça, poderia o pensamento fazer um esforço assaz poderoso para vencer as distâncias, mas no segundo e no terceiro casos essa teoria não pode ser admitida, pela razão de que tanto o prior de Saint-Jean como G.C., acometidos como foram ambos, repentinamente, pela apoplexia, não puderam ter a força de pensar em seus queridos ausentes, e certamente a velha não podia ser amada pelo cura, a tal ponto que fosse para ela que se dirigisse a suprema invocação do moribundo. Assinalarei ainda aqui, a propósito deste gênero de sonhos, um caso bem notável, observado pelo Sr. Frederick Wingfield, em Belize and Terry, Cotes do Nord, já publicado em Hallucinations Telepathiques, Pag. 101. O que vou escrever é precisamente a descrição do que se passou, e devo tornar bem claro, a propósito, que me sinto menos disposto possível a acreditar no maravilhoso e que, muito ao contrário, tenho sido acusado, muito justamente, de um cepticismo exagerado, a respeito das coisas que não posso explicar. Na noite de quinta-feira, 25 de março de 1880, fui deitar-me depois de haver lido até muito tarde da noite, como era meu hábito. Sonhei que estava estendido em meu sofá e entregava-me à leitura, quando, erguendo os olhos, vi distintamente meu irmão, Richard Wingfield Baker, sentado em uma cadeira diante de mim. Sonhei que lhe falava, mas que ele simplesmente inclinava a cabeça, à guisa de resposta, depois se levantava e deixava o quarto. Quando acordei, pude constatar que me achava levantado, com um pé firmado no chão, perto da cama, e o outro nesta e que procurava falar e pronunciar o nome de meu irmão. A impressão de que se achava ele de fato presente era tão forte, e toda a cena com que eu sonhara mostrava-se tão vivamente, que deixei o quarto de dormir para procurar meu irmão na sala. Examinei a cadeira em que o tinha visto sentado, voltei à minha cama e procurei adormecer, porquanto esperava que a aparição de novo se produziria, mas o meu espírito achava-se muito agitado.
Devo, entretanto, ter dormido pela manhã. Quando despertei, a impressão do meu sonho era muito viva e devo acrescentar que ela está sempre assim em meu espírito. O sentimento que eu tinha de uma desgraça iminente era tão forte que anotei essa aparição em meu diário, fazendo do seguinte modo: que Deus tal não permita. 3 dias depois, recebi a notícia de que meu irmão, Richard Wingfield Baker, morrera na quinta-feira, dia 25 de março de 1880, às 8h30 da noite, em consequência de terríveis ferimentos que recebera em uma queda, quando caçava. O Sr. Wingfield enviou com essa carta ao seu carnê, no qual, entre grande número de notas referentes a negócios, se lê a seguinte menção: aparição noite de quinta-feira, 25 de março de 1880. R.B.W.B. Que Deus tal não permita. Junto a essa nota, achava-se a seguinte carta: Coatianinos, 2 de fevereiro de 1884. Meu caro amigo, não preciso fazer nenhum esforço de memória para lembrar-me do fato a que vos referis, porquanto dele conservei nítida e precisa recordação. Lembro-me perfeitamente que no domingo, 4 de abril de 1880, tendo chegado de Paris nessa manhã mesmo, para passar aqui alguns dias, fui almoçar convosco. Lembro-me também perfeitamente que vos encontrei muito emocionado com a dolorosa notícia que vos tinha chegado da morte de um dos vossos irmãos. Recordo-me igualmente, como se fosse de ontem o fato, tanto me impressionou ele, que, alguns dias antes de conhecer a triste notícia, vistes ou acreditastes ver, achando-vos já deitado, mas em todo caso muito distintamente, vosso irmão, aquele cuja morte súbita acabáveis de conhecer, muito perto de vossa cama e que, na convicção em que estáveis de que era bem ele, vos levantastes e lhe dirigistes a palavra. E que nesse momento cessastes de vê-lo, como se ele se tivesse desvanecido assim como um espectro. Recordo-me que, sob a impressão bem natural que fora a consequência desse acontecimento, anotaste-o em um pequeno carnê em que costumais registrar os fatos mais salientes de vossa existência muito tranquila e que me mostrastes esse carnê. Pouco me surpreendeu o que me dizieis então e disso conservei muito nítida lembrança, como em começo vos dizia, porquanto em minha família tenho casos similares nos quais acredito absolutamente. Fatos semelhantes sucedem, crede bem, com muito mais frequência do que geralmente se pensa. O que acontece, apenas, é que ninguém quer contá-los, porque todo o mundo desconfia de si ou dos outros, em casos análogos. Adeus, caro amigo, até breve. Espero e crede sempre na expressão dos mais sinceros sentimentos de vosso muito devotado Falsigny, príncipe de Lucinge. O Sr. Wingfield acrescenta em resposta às questões: jamais tive sonho dessa espécie, assim horrível, nem outro qualquer sonho de que tenha despertado com semelhante impressão de realidade e de inquietude cujo efeito haja durado tanto após o despertar, jamais tive alucinações. Cumpre assinalar que esse sonho se deu somente várias horas após a morte. Os documentos desse gênero são de tal modo numerosos que se torna difícil estabelecer preferência entre eles. Não podemos, entretanto, deixar de assinalar ainda um sonho não menos notável, que foi recentemente trazido a público, acompanhado de todos os documentos suscetíveis de garantir-lhe absoluta veracidade, através das páginas da excelente revista especializada no assunto, Análise de Ciências Psíquicas, do Sr. Dr. Dariex, nos primeiros dias de novembro de 1869. Parti de Perpignan, minha cidade natal, para ir continuar meus estudos de farmácia em Montpellier. Compunha-se a minha família nessa época, de minha mãe e minhas 4 irmãs. Deixei-as muito felizes e de perfeita saúde. A 22 do mesmo mês, minha irmã Helena, linda e vigorosa moça de 18 anos, a mais jovem e minha predileta, reunia na casa materna algumas de suas jovens amigas. Cerca de 3 horas após o jantar, dirigiram-se elas, em companhia de minha mãe, para a Alameda dos Plátanos. O tempo estava magnífico. Ao cabo de meia hora, minha irmã foi acometida de súbita indisposição. Mãe, disse ela, estou sentindo estranho calafrio percorrer-me todo o corpo, tenho frio e a minha garganta causa-me grande incômodo. Voltemos para casa.
12 horas depois, a minha irmã bem-amada expirava nos braços de minha mãe, asfixiada, subjugada por uma angina diftérica que 2 médicos foram impotentes para dominar. Minha família era eu o único homem para representá-las nos funerais. Endereçou-me telegrama sobre telegrama para Montpellier. Por terrível fatalidade, que ainda hoje deploro, nenhum deles me foi entregue a tempo. Ora, na noite de 23 para 24, 18 horas depois da morte da pobre criança, fui presa de terrível alucinação. Voltara eu para casa às 2 horas da madrugada, com o espírito descansado e ainda saturado da felicidade que experimentara nos dias 22 e 23, consagrados a uma temporada de alegria. Recolhi-me ao leito muito contente. 5 minutos depois estava dormindo. Pelas 4 horas da manhã vi aparecer diante de mim o rosto de minha irmã, pálido, ensanguentado, inanimado, e um grito agudo, repetido, queixoso, vinha ferir meus ouvidos: "Que fazes, meu Luiz, por que não vens, por que?" Em meu sonho, agitado, nervoso, tomei um carro, mas, ai de mim, malgrado a esforços sobre-humanos, não conseguia fazê-lo avançar. Eu via sempre a minha irmã pálida, ensanguentada, inanimada, e a ferir-me os ouvidos o mesmo grito estridente, repetido, amargurado: "Que fazes, meu Luiz? Vem, peço-te, vem." Despertei bruscamente, a face congestionada, a cabeça em fogo, a garganta seca, a respiração curta e ofegante, ao mesmo tempo em que meu corpo se banhava em suor. Saltei da cama, procurando acalmar-me. Após 1 hora tornei a deitar-me, mas não pude recuperar a calma. Cheguei à pensão às 11 horas da manhã, presa de uma incoercível tristeza. Interrogado por meus colegas, contei-lhes o brutal acontecimento, tal como o sentira. Valeu-me isso algumas zombarias. Às 2 horas dirigi-me à faculdade, esperando encontrar no estudo algum repouso. Saindo das aulas, às 4 horas, vi uma mulher de luto pesado dirigir-se a mim. A 2 passos, levantou ela o véu. Reconheci minha irmã mais velha, que, inquieta a meu respeito, vinha, malgrado a sua grande dor, perguntar o que se tinha passado comigo. Comunicou-me o fatal acontecimento que absolutamente nada me podia fazer prever, porquanto eu recebera ótimas notícias de minha família 22 de novembro pela manhã. Tal a narrativa que vos faço, sob palavra de honra, absolutamente verdadeira. Não emito opinião alguma, limito-me a contar o que se passou. São decorridos 20 anos, mas a impressão que me deixou esse caso é sempre tão funda como no instante em que se verificou, sobretudo agora. E se os traços da minha Helena não me aparecem com a mesma nitidez, ouço constantemente aquele mesmo chamado angustioso, multiplicado, desesperado: "Que fazes, meu Luiz? Vem, peço-te, vem." Luiz Noivo, farmacêutico em Sete. Esta narrativa acha-se acompanhada de documentos destinados a confirmar-lhe a autenticidade. Desses documentos citaremos a seguinte carta da irmã do observador: "Por solicitação vossa, pediu-me meu irmão para enviar-vos a narrativa do encontro que tive com ele em Montpellier, após a morte de nossa irmã Helena. Segundo vosso desejo e dele, venho, malgrado a amargura de tão dolorosas recordações, trazer-vos o meu testemunho. Ao ver na rua o meu irmão, que foi o primeiro a reconhecer-me, apesar das mesmas vestes de luto, compreendi que ele ignorava ainda a morte de Helena. Que desgraça veio sobre nós abater-se?" gritou ele. Sabendo, por minha boca, da morte de Helena, apertou-me ele nos braços com tal violência, que quase caí para trás. Entrando em casa, tive de suportar uma cena terrível. Louco de cólera, meu irmão, muito nervoso, muito veemente, mas também muito bom, quase me maltratou. "Que fatalidade!" gritava, "que desgraça! Oh, os telegramas! Por que não os recebi, então?" E ele batia violentamente na mesa com ambas as mãos. Aos repetidos goles, ele esvaziou 3 grandes garrafas de água. Por um momento, eu o julguei louco, de tal modo seu olhar se mostrava desvairado. Quando recuperou a calma, algumas horas depois, disse: "Oh, eu estava certo disso, uma grande desgraça devia sobre mim abater-se." Então me contou a alucinação que tivera na noite de 23 para 24. Teresa Noivo. Este sonho, como o precedente, verificou-se depois da morte da pessoa que parece tê-lo determinado.
Não analisaremos aqui as causas imediatas de tais sensações, pois que mais adiante nos ocuparemos em distinguir as manifestações de mortos das de moribundos, de vivos, mas o que devemos ter em consideração é o sonho em si mesmo, qualquer que seja a natureza da ação psíquica. Diversas explicações podem ser propostas. Foi o espírito do autor que se transportou para junto de sua irmã e não achou mais do que uma morta? Ou, pelo contrário, foi sua irmã que o procurou antes de morrer e esse apelo teria levado 18 horas para despertar a sensação? Não teria havido simplesmente uma corrente psíquica, de natureza desconhecida, entre o irmão e a irmã? Quantas questões a estudar! Entramos em um novo mundo que não é muito fácil de ser explorado. Mas desde já, lendo-se esses sonhos, percebe-se, sente-se que a força em ação nem sempre vai do moribundo ao percipiente, mas antes, por vezes, daquele que sonha ao moribundo, assemelhando-se o fato ao da vista à distância. Os casos números 8, avó conduzindo seus netos através de um prado, 11, irmão moribundo em S. Petersburgo, com os filhos de joelhos perto do leito, 12, extenso préstito mortuário, 15, morte de um cão, 17, criança a expirar sobre um edredom vermelho, 20, 5 ataúdes, morte de Carnot, Schix, vista do préstito de uma jovem, de Cartagena Nantes, Suvi, o general de Cosigny caindo de uma escada, Suvi, ferimento na espádua direita, LV, tiro de revólver recebido na mão, UV, discípulo que vê, o irmão do professor morto por uma carga de chumbo na cabeça, o Chive, o marechal Serrano anunciando a morte do rei, 67, velha que vê a morte de seu pároco, etc., dão essa impressão. Parece que nesses casos o espírito de quem dormia viu, percebeu, sentiu coisas que se passavam ao longe. Essa constatação da vista à distância, em sonho, fará o objeto do nosso próximo capítulo. Nós temos, porém, como outros tantos documentos absolutamente demonstrativos, os 70 casos que vêm de ser relacionados e que confirmam, sob outro aspecto, as 186 manifestações de moribundos, expostas mais acima. Para nós esses fenômenos psíquicos são certos e incontestáveis. Devem eles, doravante, constituir o novo ramo da ciência. 8. A visão à distância, em sonho, de fatos atuais. Parece, com efeito, conforme se verifica pelos exemplos já mencionados, que em certos sonhos se vê, de fato, o que se passa à distância. Continuaremos aqui esse exame por meio de outros casos especiais, observados e relatados com grande cuidado, sem retornarmos às manifestações de moribundos, que temos, de hoje em diante, como absolutamente demonstradas. Demais, nos exemplos de visão à distância, em sonho, não nos ocuparemos senão da que se relaciona a acontecimentos presentes, atuais, reservando, em nossa classificação metódica, a adivinhação do futuro para o capítulo seguinte, que será o último deste volume. Deixaremos também para mais adiante a visão à distância em estado de vigília, do mesmo modo que a análise dos pressentimentos. Essas distinções são absolutamente indispensáveis para nos reconhecermos nestas pesquisas, para ajudar-nos de modo a que não aceitemos, não admitamos senão o que estiver suficientemente constatado e, em seguida, para conduzir-nos às explicações, se for possível. Desde muitos anos constituem essas questões objeto de meus estudos. Publiquei o seguinte sonho no Voltaire de 18 de fevereiro de 1899, sonho que me fora comunicado por meu amigo Pierre Conil, nosso simpático confrade da imprensa parisiense, em 1884, fazia eu o 7º ano do curso no Liceu São Luís. Nessa época, um dos meus tios, José Conil, juiz de instrução na Ilha de Bourbon, hoje Ilha da Reunião, tinha vindo a Paris para consultar as celebridades médicas de então a respeito de uma grossura que, tendo-se a princípio declarado sobre o pescoço, detrás da orelha, invadira pouco a pouco toda a face e ganhara a cabeça. Dormia eu, certa noite, profundamente, quando um sonho me transportou a Courbevoie. Meu pai e minha madrasta passavam o verão nesse lugar para onde haviam transportado meu tio.
No grande quarto do primeiro, dando para o jardim, deitado em sua cama de cortinados vermelhos, meu tio estava rodeado por meu pai e minha madrasta, perto do leito, sentada e orando, uma velha criada bretã, Luísa, que desde muitos anos estava ao nosso serviço. Meu tio falava ora uma, ora a outra das pessoas presentes. Fazia ele a meu pai e a minha madrasta algumas recomendações concernentes a minha irmã e a mim, e eu ouvia muito distintamente as suas palavras. A Luísa deu ele a sua bolsa toma e dizia-lhe, tratastes-me como uma irmã de caridade. Ainda ouço os soluços dessa filha devotada. Fez-se silêncio que Luísa quebrou, senhor José, há bem 3 meses que não tendes podido abrir vosso olho direito. Olhai, eu tenho uma medalha da Virgem da Aurai, colocai-a sobre o vosso olho e ele se abrirá. Meu tio esboçou um sorriso, tomou a medalha, colocou-a sobre as pálpebras que, quase no mesmo instante, se abriram e assim permaneceram alguns minutos. Meu tio era muito crente, não passarei desta noite, sinto. Luísa, ide chamar-me um padre. Luísa partiu. Meu pai e minha madrasta tomaram as mãos do doente, que continuou a conversar com ele sem que eu perdesse uma única das palavras trocadas. O padre chegou. Deixaram-no a sós com o querido moribundo. Assisti à confissão, mas não ouvi uma única palavra. O padre saiu. Meus pais e Luísa voltaram. Dentro em pouco a agonia começou e observei-lhe todos os detalhes dilacerantes. Meu bem-amado tio exalou prolongado suspiro. Estava morto. Quando despertei, o relógio do colégio batia 2 horas da manhã. Eu tinha os olhos cheios de lágrimas. Devemos tomar os sonhos em sentido contrário, disse de mim para mim. Sonhei que meu tio estava morto, é que ele está passando bem. Domingo, pela manhã, um velho amigo de minha família veio procurar-me e transmitiu-me a triste notícia. Chegando a Courbevoie, meu pai transmitiu-me as últimas recomendações de meu tio e essas recomendações eram as mesmas que eu ouvira. Vivamente impressionado, tomo a palavra e pergunto ao meu pai, meu tio disse isto assim, disse, seus últimos instantes não se passaram desta forma, e narrei tudo o que tinha visto e ouvido. Tudo era de absoluta exatidão. Mas como sabes disso? Interrogou meu pai. Papai, eu o sonhei. Mas, dize-me, a que horas morreu meu tio? Precisamente às 2 horas. Exatamente, repliquei, foi essa hora em que despertei. A cerebração inconsciente não explica esta espécie de sonhos, como também não explica os do precedente capítulo. No caso em apreço parece que o espírito do autor, transportando-se, viu à distância o que se passava no quarto de seu tio agonizante. Em outro sonho, o Sr. Conil viu o Havre, antes de aí ter ido ele reconheceu perfeitamente os cais e as ruas, quando os visitou pela primeira vez. Eis alguns outros exemplos da mesma ordem, extraídos do dossiê do meu inquérito, carta 4, várias vezes, no curso dos meus 38 anos de vida sacerdotal, fui instintivamente impelido para junto do leito de moribundos que eu não sabia estivessem doentes. Certa noite, a 1 hora da madrugada, desperto bruscamente, vendo em seu leito um dos meus paroquianos que estava morrendo e me chamava em altos brados. Em 5 minutos eu estava vestido e, levando à mão uma pequena lanterna, corri à casa do doente. No caminho encontro um emissário que vinha às carreiras procurar-me. Chego perto do moribundo, que havia perdido os sentidos, ataque apoplético. Tive apenas tempo de recitar a fórmula da absolvição. Em seguida morreu. Ora, esse homem tão forte, tão robusto, deitara-se às 9 horas da noite nas melhores condições que se pode imaginar. Bonin cônego honorário, cura de Couse, Dordogne, carta 20, eu tinha ótimos amigos, fazendeiros em Chevennes, mas desde algum tempo não os via. Certa noite tive um horrível pesadelo, vejo o incêndio a devorar a fazenda desses amigos. Eu fazia esforços sobre-humanos para correr, a fim de chamar por socorro e permanecia impotente, nenhuma voz saía da minha garganta, meus pés estavam como que pregados ao solo. Desse modo, vi o fogo comunicar-se a vários edifícios, enfim, no instante de um desmoronamento geral, fiz um esforço violento para desvencilhar-me dos escombros e despertei, com a garganta seca, imensamente fatigado. Saltei da cama. Nesse instante, minha mulher despertou. Contei-lhe o meu sonho.
Ela riu muito de me ver assim tremendo tanto. No correr do dia seguinte, recebo um expresso comunicando-me que uma parte da fazenda havia sido destruída por um incêndio. Georges Parenti, prefeito em Uejifati, Aisne, carta 24, meu pai, palmeiro, engenheiro colonial de pontes e calçadas, natural de Toulon, depois de haver passado 20 anos na Ilha da Reunião, onde se casara e onde lhe nasceram 5 filhos, pediu aposentadoria e veio residir em Toulon, isso em 1867. Minha mãe, que nascera na Reunião, de uma das mais nobres famílias, não deixou seu país sem um aperto do coração, tanto mais que ela deixava seu pai e sua mãe em situação que os reveses da fortuna haviam grandemente rebaixado. Os primeiros anos passados em França, onde lhe era tudo desconhecido, foram tão penosos para ela, que meu pai, cuja bondade era inigualável, tomou a secreta resolução de mandar buscar seus pais para junto de nós. Tomou todo o cuidado de não dizer à sua esposa que, malgrado o grande amor dedicado a seu pai e a sua mãe, opor-se a uma determinação de tal modo dispendiosa e cujas consequências podiam ser tão prejudiciais aos interesses de uma família de 7 pessoas que viviam às expensas da aposentadoria de meu pai. Minha mãe, pois, ignorava, e por várias razões, a resolução tomada por meu pai e, embora o soubesse, não acreditaria. Meu avô e minha avó, ambos de idade muito avançada, viviam na Reunião, no meio de outros filhos, cercados de cuidados e das 1000 satisfações procuradas por uma existência honesta e tranquila. Nada, portanto, fazia prever que eles aceitariam, como resolveram, a proposta do genro. Deixando tudo, vendendo os poucos móveis que tinham, impelidos por essa força desconhecida que se chama destino, tomaram esses 2 velhos o primeiro paquete para a França, sem escrever. Sua carta chegaria depois deles, sem telegrafar, não havia comunicação alguma, nessa época, entre Bourbon e a metrópole. Estava-se, portanto, sem notícias, quando uma noite do mês de maio de 1872, minha mãe, despertando em sobressalto, disse a meu pai: meu amigo, meus filhos, levantai-vos, acabo de ver passar papai e mamãe, diante de Toulon, em um navio, vesti-vos, temos apenas tempo de lhes preparar o quarto. Meu pai, que não julgava ter sido assaz persuasivo em sua carta e não podia supor que um paquete houvesse deixado a Ilha da Reunião alguns dias após a chegada daquela carta, pôs-se a rir e aconselhou minha mãe a voltar para a cama e deixar que os filhos dormissem. Passada a primeira emoção, rendeu-se minha mãe a esse conselho e tornou a deitar-se, não sem repetir que estava certa de ter visto passar em um navio seu pai e sua mãe diante do porto de Toulon. No dia seguinte, recebíamos um telegrama de Marsella comunicando-nos a chegada de vovô e vovó, por um paquete da Mensagerias Maritimes. Passando na véspera à vista de Toulon, haviam-nos enviado seus beijos e sua saudade. Palmeiro, agente dos Correios e Telégrafos, em Marsella, carta 31, estando meu pai em um internato, a 60 quilômetros aproximadamente da sua casa, foi certa noite despertado em sobressalto pela ideia, tão dolorosa quanto súbita, de que sua mãe estava morrendo. Seria um sonho. Não pôde mais dormir até de manhã, tomado de grande pavor e, assim que se levantou, foi pedir ao diretor do internato autorização para regressar à casa. Foi-lhe isso recusado. Uma carta de seu pai deu-lhe a conhecer que nessa mesma noite e à mesma hora sua mãe, que estava desenganada, recebera os sacramentos e se referira a ele diversas vezes. Mas depois de ter estado tão perto da morte, ainda viveu durante longos anos. Bernard Vandenhogen, Mantes, carta 50, faz alguns anos residia eu numa propriedade situada a alguns quilômetros de Papeete, sede de nossos estabelecimentos franceses da Oceania. Eu devia tomar parte em uma sessão noturna do Conselho Geral e, pela meia-noite, deixando a vila, sozinho, em uma pequena charrete inglesa, fui surpreendido por uma tempestade medonha. Apagaram-se as minhas lanternas. A estrada que eu seguia, marginando o mar, estava absolutamente negra, meu cavalo espantou-se e disparou. De repente experimentei violento choque, a minha viatura acabava de quebrar-se contra uma árvore. As 2 rodas,
com o seu eixo, ficaram no lugar do acidente e eu, projetado entre o cavalo e a caixa da charrete, meio esfacelada, fora arrastado pelo animal espantado, em vertiginosa carreira, no curso de qual deveria eu ter corrido 100 vezes o risco de ser morto. Não tendo, entretanto, perdido meu sangue frio, consegui dominar meu cavalo e desvencilhar-me daqueles destroços sobre os quais me encontrava. Gritei por socorro unicamente por mera formalidade, pois me encontrava em região absolutamente deserta. De súbito, percebo uma luz que parecia dirigir-se para o meu lado e alguns instantes depois chega a minha mulher, tendo percorrido uma distância de perto de 2 quilômetros para vir diretamente ao local do acidente. Contou-me ela que, estando a dormir, foi subitamente despertada, vendo muito nitidamente que eu estava em perigo de morte, sem hesitar, acendera uma lanterna e, debaixo da chuva torrencial, correra em meu socorro. Sucedia-me, com muita frequência, regressar da cidade tarde da noite, jamais, porém, minha mulher experimentara a menor inquietação a meu respeito. Nessa noite ela realmente viu o que se passava comigo e não pôde resistir à imperiosa necessidade de se dirigir ao meu encontro. Quanto a mim, não tendo lembrança alguma de lhe haver dirigido um ardente apelo mental, caí das nuvens, confesso, quando, a mais de 100 metros de mim, em meio da treva, escuto uma voz a gritar-me: sei que estás ferido, mas eis-me aqui. Jules Teixier, Châtellerault, carta 61. Residia eu em Sete, com minha esposa, minha sogra e minhas 2 filhas, numa vila sobre a vertente da montanha. Eu ia todas as manhãs à cidade, conduzido por um carro alugado, mensalmente, que me vinha buscar às 8h30 da manhã. Ora, um dia despertei às 5 horas, após um sonho horrível. Acabava de ver uma jovem cair de uma janela e morrer na queda. Contei esse sonho à minha família, eram 7 horas, momento em que todos se levantavam, ficaram emocionados com o meu sonho. Desci para o jardim a aguardar o carro que às 8 horas devia buscar-me, como de costume, mas somente às 9h30 ele chegava. Queixava-me desse atraso que me trazia transtornos em meus afazeres. Mas o cocheiro me disse que se viera substituir seu patrão, que tinha o hábito de vir buscar-me, é que nessa mesma manhã, às 5 horas, sua filha, de 10 anos, suponho, caíra da janela e morrera. Eu jamais vira essa moça. Martin Ali, Rua Clemente Marot, 19, Paris, carta 166. Tive há 6 anos um segundo filho que, devido ao meu estado de saúde, minha mãe levou para sua casa ao dia seguinte do nascimento, a 60 léguas, para fazê-lo nutrir sob as suas vistas. Estive doente, depois entrei em convalescença. Começava a levantar-me, tenho necessidade de dizê-lo, meu pensamento estava incessantemente com o querido entezinho que me tiraram tão cedo, mal eu o tinha entrevisto. Tínhamos frequentemente notícias dele e essas notícias eram muito satisfatórias, não poderíamos estar mais tranquilos a seu respeito. Certa manhã, acordo com uma opressão singular, tinha visto, à noite, em sonho, o meu filho corcunda. Disse-o a meu marido e me pus a chorar, ele riu-se de mim. Logo que me levantei, durante sua ausência, escrevi a minha mãe, dizendo-lhe do meu sonho e pedindo que nos escrevesse sem perda de tempo, falando detalhadamente do querido anjinho. Respondem-nos fazendo 1000 referências elogiosas ao pequeno, era um bochechudinho magnífico, enfim, um avô orgulhoso de seu neto. Tempos depois, minha mãe, que não me via, desde o último parto, veio visitar-nos e, à noite, na intimidade do lar, revelou-nos, a meu marido e a mim, que minha carta fizera adoecer de pavor, com efeito, no momento em que essa carta chegava, meu filho estava corcunda. Estivera assim durante uns 15 dias, não fora nada em realidade, pois que algumas massagens inteligentemente feitas suprimiram esse pequeno defeito. Mas, tanto minha mãe, como a ama, sem dizerem nada a ninguém, tinham estado realmente inquietas. Minha carta chegara no momento mais crítico da ocorrência, quando, desesperada, minha mãe mostrara a criança ao médico, que imediatamente a tranquilizou, recomendando-lhe não alarmar-me inutilmente. Maria Duchein, Paris. Achava-me em casa de uma de minhas amigas, no mês de outubro de 1896.
tendo de dar alojamento a soldados, por causa da revista do czar, e achando-se entre eles o cozinheiro, este, no momento de partir, empacotou juntamente com as suas, inadvertidamente, uma coberta da casa. Logo que partiram, deu-se pelo desaparecimento da dita coberta. Imediatamente a minha amiga escreveu e, no dia seguinte, pela manhã, levantando-se, disse-me ela: Maria, sonhei que receberia hoje a minha coberta e, ao mesmo tempo, uma carta. Mas, o que há de mais curioso é que o papel da carta é róseo, inteiramente escrito, sem um lugar, sem o menor cantinho esquecido, e o envelope deve ser branco. Esperamos com impaciência o carteiro, que nos trouxe, com efeito, a coberta e a carta em um envelope branco, sendo papel cor-de-rosa, com as 4 páginas cobertas de letras. Como é que a minha amiga podia adivinhar assim, com tanta exatidão, por meio de um sonho? Maria Bovary, Brimont, carta 146, tenho um irmão atualmente com 29 anos, que em 1889 partiu para Santiago do Chile. Tinha ele o hábito de nos dar notícias suas muito regularmente. Em uma carta recebida em 1892, a data não recordo com exatidão, disse-nos mamãe ter visto, em sonho, meu irmão doente e conduzido ao hospital, sobre uma padiola. Gastam as cartas cerca de 35 dias para fazer o trajeto de Santiago à França. 5 meses se passaram sem notícias. Chega-nos afinal uma carta, na qual meu irmão nos diz ter saído do hospital, onde estava em tratamento havia 5 meses, para aí tinha sido transportado acometido de febre tifoide, tendo tido em seguida uma pleurisia. Maria Viala Rua Victor Hugo, 30, Lyon, carta 177, um tio de minha cunhada, que vive ainda e que se achava então no campo, a cerca de 60 quilômetros de Bayonne, sonhou certa noite que um de seus amigos íntimos, o Sr. Rausch, fora assassinado na Alameda Marítima de Bayonne, quando entrava em casa. No dia seguinte, pela manhã, o Sr. Bonin, tio de minha cunhada, contou o sonho, sem revelar, aliás, confiança nesse fato, mas pouco depois recebeu a notícia de ter sido o seu amigo assassinado na Alameda Marítima de Bayonne, por espanhóis, na mesma noite em que tivera o aludido sonho. Assino estas linhas que encerram a expressão da verdade, mas ficar-vos-ia grata se não publicasseis nem o nome de minha família nem o meu. G. F. Bordeaux, carta 204, em 1872 ou 1873, minha mãe, ainda moça, residia na rua de Stonelis, em casa de sua mãe. Ela conhecia uma família, Morange, de gente pobre, residente na rua Saint-Ouen, perto do Liceu Charlemagne. Um sábado, à noite, ela encontra essa família e a pequena Morange, que a queria muito, vem mostrar-lhe um vestido novo, posto naquele mesmo dia. Deixando a menina, minha mãe entra em casa. Na manhã seguinte, ao despertar, conta-lhe sua mãe haver sonhado que a família Morange estava morta. No correr dessa manhã mesma, sabe-se que todos eles morreram durante a noite no incêndio de sua casa. Marcel Gerschel Arrabal de Saint-Denis, 80, Paris, carta 234, posso afirmar-vos, como absolutamente autêntico, um fato que se passou há alguns anos. Vi uma noite, em sonho, 2 senhoras de meu conhecimento, de luto fechado, ainda que eu, então, não tivesse a menor ideia de que tivesse morrido ou se achasse enfermo qualquer membro de sua família. Interroguei-as e vim a saber que traziam luto por um senhor, irmão de uma e marido de outra. Dias depois soube que o falecimento se verificara na mesma noite do meu sonho. Dera-se a morte em Moscou, as senhoras estavam na Alemanha e eu morava em Mitan, Courlande, Rússia. Sofia Ersenberg, Mitan, carta 279, há 30 anos morava minha família em Marsella. Uma noite disse-nos meu pai haver sonhado, na noite precedente, que sua mãe, residente na Alsácia e que ele ignorava estivesse doente, havia morrido. Alguns dias depois era ele cientificado de que, efetivamente, sua mãe falecera naquela noite. N. Nist, Chalon-sur-Marne, carta 312, quando eu era moça, assisti em sonho ao roubo de um cavalo de meu marido por 2 indivíduos, e a todas as precauções tomadas para fazê-lo sair da estrebaria sem ruído.
Ao despertar, contei o sonho a meu marido, que foi à estrebaria, achando-a vazia. 3 anos mais tarde os ladrões foram presos e meu marido foi indenizado. Vejo, certa noite, em sonho, um amigo de meu marido, achava-se em um subterrâneo, cercado por minha mãe e minhas irmãs falecidas, para com as quais esse senhor nutria viva simpatia. Ele achava-se envolto em longas vestes brancas, veio a mim fazendo-me profunda saudação, depois desapareceu, o mesmo sucedendo àquelas pessoas da minha família. Alguns dias depois meu marido morria. Se julgardes útil mencionar esses 2 sonhos, não citeis o meu nome, sou viúva e vivo modestamente em meu retiro. Viúva, cf. Carta 396, no dia 13 ou 14 do mês de outubro de 1898, despedia-me da senhora G., com quem passara alguns dias, para voltar à minha casa. Na noite seguinte ela viu em sonho um naufrágio, sendo grande o número de afogados. Queria, ao despertar, persuadida, por outros exemplos, que dispõe de uma espécie de segunda vista, telegrafar-me para pedir-me que não viajasse, mas foi impedida de fazê-lo por seu marido. A 15 de outubro os jornais anunciavam uma grande tempestade e a perda de um navio, ocasionando uma centena de mortes. Felizmente, para mim, não era ainda a minha vez. Doutor em Direito, em Philippeville, Carta 447, a senhora B. residia há vários anos em uma vila perto da cidade de Yokohama. Tinha ela o hábito de deitar-se 1 hora antes do jantar. Uma tarde, não se recorda ela bem se estava inteiramente acordada ou ainda meio adormecida, ela repentinamente grita: "Ah, meu Deus, o Sr. N está se afogando! Salvai-o, salvai-o! Ah, morreu!" Viu-o distintamente. Seu marido procura tranquilizá-la, rindo-se do sonho, como disse ele, mas pouco tempo depois um mensageiro vem participar-lhe que o seu amigo, Sr. N, se afogara quando tomava seu banho habitual no rio, antes de subir à vila desse casal, para jantar com eles. A intenção de jantar com os esposos B facilmente explica que ele pensou em seus amigos no momento de dirigir-se ao banho. A hora do acidente e a do sonho da senhora B coincidiam exatamente. Bad, Hamburgo, Carta 463, nos primeiros dias de abril de 1884, em Nice, sonhei que meu marido, deitado e doente, me dizia: "Vem abraçar-me." Vivíamos separados desde muito tempo. Realizava-se então a exposição de Nice. A 11 de abril, sexta-feira santa, uma voz me disse: "Vai à exposição hoje, ou não verás mais." Na noite de 12 para 13 chegou um telegrama: meu marido estava acometido de congestão. No dia 13 parto para Paris. Vi meu marido, no Val de Grace, tal como em meu sonho, expirou no dia 15, sem recuperar os sentidos. Desejo conservar-me incógnita, usai simples iniciais, peço-vos. Viúva A.S., Nice, Carta 540, tenho para contar-vos um sonho que tive há cerca de 6 anos e que me impressionou fortemente, ainda que eu não seja supersticiosa. Era eu, nessa época, professora em um internato do departamento do Aisne. Sonho, uma noite, que caminhava na principal rua da cidade, quando, erguendo os olhos, avisto, em um céu muito claro, na direção de nordeste, uma grande cruz negra, por baixo da qual pude ler bem distintamente as 2 letras seguintes, MM. No dia seguinte contei o meu sonho, procurando em vão saber se alguém de minha família tinha um nome começado por essa mesma inicial, não encontrando, pensei em outra coisa. Alguns dias depois, não poderia infelizmente precisar a data com exatidão, recebo uma carta participando-me que uma de minhas tias, residente em certa aldeia situada ao nordeste de nossa cidade, e que se chamava Margarida Marconet, acabava de morrer. Essa coincidência entre meu sonho e tal morte era tão surpreendente, que jamais pude esquecê-la, e o que sobretudo me causa admiração é que, conhecendo muito bem minha tia, não havia senão raramente, já fazendo muito tempo que não havia e nela quase nunca pensava. L. Marconet, Montbéliard, Carta 563, li, há alguns anos, em um jornal mensal, inglês,
que um amigo de Sir Tony Franklin vira em sonho que o dito Franklin fracassava em sua expedição ártica e que esse amigo, chamado, se bem me recordo, Walter Snow, vira toda a região em que sucedera a desgraça. Imediatamente ele desperta e, sendo bom desenhista, toma um lápis e desenha as embarcações, os blocos de gelo circundantes, toda a região, em suma. Enviou então esse desenho a um dos seus amigos, proprietário de um grande jornal americano ilustrado, no qual foi inserido o desenho com uma sucinta menção das impressões de Walter Snow. Não se podia ter, naturalmente, opinião alguma sobre a exatidão do acontecimento desenhado. Quando foram achados, muito tempo depois, os despojos mortais de Franklin e de seus companheiros nas geleiras árticas, as testemunhas oculares desenharam também o lugar, a posição dos corpos inertes e gelados, as embarcações, os cães atrelados e mortos, tudo concordava com o desenho anterior. Não sei o nome do jornal ilustrado, nem do mensário inglês, mas para vós seria sem dúvida uma coisa fácil constatar, por meio de vossas relações com o mundo inteiro, a exatidão desta carta que ouso escrever-vos. Dr. Bronislau Galecki, advogado. Praça da Catedral. Farnow, Galícia, Áustria, carta 625, posso certificar-vos a absoluta autenticidade dos seguintes fatos. Tinha eu então 7 anos. Minha mãe, que jamais havia consentido em separar-se de mim, rendeu-se um dia, entretanto, ao desejo de uma de minhas tias e me deixou partir com ela para a província. Após 1000 recomendações, decorreram-me sem incidente algum, nem acidentes, quando, certa manhã, minha mãe corre a toda pressa à casa de meu tio e lhe diz o seguinte: escrevei, peço-vos, bem depressa a minha irmã, para pedir-lhe notícias de minha filha, pois estou em inquietação mortal. Esta noite eu a vi, em sonho, coberta de sangue e estendida sem vida em uma estrada. Sucedeu-lhe com certeza alguma desgraça, tenho pressentimento disso. Ora, vós sabeis que nessas coisas eu jamais me engano. Meu tio, rindo-se de minha mãe, disse-lhe que sua esposa era bastante prudente para não expor-me a perigo algum. No próprio dia seguinte, recebia ele uma carta, escrita na véspera, em que lhe contava sua esposa, com a recomendação de nada dizer à minha mãe, o acidente que me sucedera. Na mesma noite em que minha mãe me tinha visto coberta de sangue, levara-me minha tia com 3 outras pessoas, de carro. Estava a noite escura, apagou-se a lanterna e achamo-nos em pleno campo, sem saber onde estávamos, quando subitamente o cavalo, que trotava tranquilamente, empinou-se, precipitando-se num valado que marginava a estrada, arrojando por terra as pessoas que se encontravam no carro, não se sabe como, sem a menor arranhadura, somente eu, que nesse momento dormia profundamente. Fui lançada, pelo choque, sob o ventre do animal, que me fustigou o rosto e o peito com as patas e, nos esforços que fazia para erguer-se, dilacerava-me nas pedras da estrada, sobre as quais arrastara especialmente o lado direito do meu rosto. Corria o sangue em abundância, eu estava com a orelha dilacerada, ouvia os gritos desesperados que me chamavam e não lhes podia responder, não havendo, como já o disse, luz alguma nessa noite escura. Chegaram, enfim, socorros de uma casa pouco distante e foram achar-me desmaiada, em deplorável estado. Um homem em mangas de camisa passara diante do cavalo e o espantara. G.D. Avenida de Sache, 58, Paris, carta 661. Certa manhã, tinha eu, a essa época, 17 anos, pelas 7 horas, acordo, de novo adormeço até às 8 horas e sonho que passava diante de uma casa onde residia uma família minha conhecida, mas que eu não frequentava. Tinha essa casa um armazém e eu sonhava que via esse armazém fechado, com um papel branco colado à porta, no qual se achava escrito, falecimento. Acordo e conto o meu sonho à mamãe, que me mostrou o jornal em que vinha essa morte noticiada. Essa coincidência não provará um certo deslocamento da alma durante o sono, circunstância sem a qual não poderia eu ter tido o sonho em questão, atendendo-se a que coisa alguma me fazia pensar em um falecimento nessa família. Marie-Louise Milice Rua Boudet, 33, Bordeaux,
Carta 662, uma de minhas amigas, atualmente cobradora dos Correios em Lovigne do Desert, Iliete Villaine, a senhorita Blanche Suzanne, era, talvez há uns 25 anos, noiva de um moço, filho de agricultores, que entrara para os estudos. Um dia sonhou ela que seu noivo lhe dirigira uma longa carta, na qual escrevera a frase seguinte: pouco mais ou menos, eu teria feito melhor se permanecesse à charrua do que entrando para os estudos. De manhã a moça contou seu sonho à sua mãe, citando a frase, depois, dirigiu-se ao seu trabalho. Após algumas horas chega o carteiro, trazendo para essa jovem criatura uma carta de seu noivo. A frase do sonho estava aí escrita integral identicamente. Henriette François Bromberg Posen, Alemanha, carta 679, eis o que aconteceu a meu pai, conselheiro de Estado, homem de idade, septuagenário, por ocasião de sua temporada no campo, onde viera gozar um pouco de repouso. Era dia de Santo Elias. No campo, onde não há distrações nem mudanças, onde todos os dias se parecem, não tinha meu pai consciência do tempo e esquecera mesmo que era dia santo. Nessa manhã, ao almoço, contou-nos um dos sonhos da noite precedente, vira sua cunhada, que estava longe dele, perguntando se as exéquias de seu marido deviam ser realizadas no dia de Santo Elias ou em outro dia. Contando-nos o sonho, ficou meu pai muito admirado de saber que justamente esse era o dia de Santo Elias. Depois de haver refletido e discutido sobre a estranheza dos sonhos em geral, tomou meu pai o trem, para dirigir-se à cidade, prometendo voltar na mesma noite. Qual não foi a nossa surpresa, quando, após sua chegada, recebemos de sua cunhada um telegrama comunicando-nos a morte de seu marido, ocorrida no dia de Santo Elias. Maria de Leslie Rigorel, Gov. de Sanolensky, Rússia, carta 683, eu tinha uma filha com a idade de 15 anos, minha alegria, meu orgulho, deixara essa criança com minha mãe, ausentando-me para uma pequena viagem. Devia regressar a casa 17 de maio de 1894, ora, há 16, sonho que minha filha está muito mal, que ela me chama, a chorar, com todas as suas forças. Acordo muito agitada, dizendo que todo sonho é mentira. No correr do dia, recebo uma carta de minha filha, não se queixando, contando-me o que se passa em nossa casa. Volto no dia seguinte para casa, não vejo minha filha correr ao meu encontro, conforme o seu costume, uma criada me informa que foi acometida de um mal súbito, subo à pressa, uma forte dor de cabeça fazia sofrer, meto-a na cama. Pois bem, ela não mais se levantou, uma angina diftérica se declarou 2 dias depois e, malgrado a todos os nossos cuidados, a pobre criança expirava 29 de maio. Ora, 2 noites antes dessa desgraça eu estava deitada em minha cama, em um gabinete separado por uma porta, fechava os olhos e não podia dormir, quanto a minha filha, estava adormecida, a enfermeira velava. De repente, uma viva claridade penetra na obscuridade do quarto, com uma rapidez em brilho que lembra o sol do meio-dia, no mês de agosto. Chamo a enfermeira. Ela demora um pouco para responder-me, nesse ínterim já eu estava perto do leito de minha filha, a luz extinguira-se, o clarão tinha desaparecido. A enfermeira parecia amedrontada, em vão interroguei-a, mas no dia seguinte ela disse às pessoas da casa, e ainda no presente o afirma, que avistou meu marido, falecido 6 meses antes, aos pés da cama de minha filha. Essa pessoa é viva, tem 46 anos e o repete a quem quer ouvi-la. Me. R. de L. Lacapelle, carta 684, num destes últimos dias achava-me muito nervosa, pensando em meu falecido esposo, morto há 7 anos, quando, ao deitar-me, tomo um jornal em que leio a crítica a um dos livros escritos pelo Sr. K. Depois de haver lido essa crítica, tive o desejo ardente de obter o livro em apreço. Tanto mais que o Sr. K. era um velho amigo de meu marido. No dia seguinte, chegando ao colégio de moças, onde sou professora, uma das alunas da classe superior me traz um livro e diz: senhora, muito desejaria que lesseis este livro e que a respeito me desseis a vossa opinião. Abro e vejo que era livro por mim tão desejado no dia antecedente.
B. Se esse fato fosse único, eu o teria talvez deixado em silêncio, mas no curso da mesma semana um segundo fato ocorreu que igualmente me impressionou. Sonhei com uma das alunas que já partira para uma outra cidade que não mais eu vira, desde o ano anterior. Eu a vi no sonho com os cabelos cortados. No dia seguinte, no ginásio, uma das alunas da minha classe se aproxima de mim e diz: Senhora, recebi carta de minha amiga Z, ela me pede para transmitir-vos suas saudações, acha-se muito contrariada neste momento porque lhe cortaram os cabelos. Por que esses dois fatos tão extraordinários na mesma semana? M. Onanofifa Gaurai, Mardasov. Vê-se que os exemplos de visão à distância, em sonho, não faltam. Eis ainda alguns outros. Parece-nos claro que essas observações, tão repetidas, tornam impossível toda negação. Estes são extraídos das alucinações telepáticas. O primeiro é do Dr. Gaudal Janis, residente em Liverpool, 6, Prince Edwin Street. A senhora Jones, esposa de William Jones, piloto em Liverpool, guardava o leito no sábado, 27 de fevereiro de 1869. No dia seguinte, domingo, quando fui vê-la, às 3 horas da tarde, encontrei seu marido que estava em caminho para vir buscar-me, porque sua esposa delirava. Contou-me que, pouco mais ou menos meia hora antes, estava ele entretido a ler, no quarto de sua esposa. De repente ela despertou de um profundo sono, declarando que seu irmão William Rowlands, também piloto em Liverpool, afogara-se no rio Mersey. Seu marido procurou acalmá-la, dizendo-lhe que Rowlands estava em serviço no exterior e que não podia essa hora encontrar-se no rio. Ela, porém, persistiu em sustentar que o tinha visto afogar-se. À tarde chegaram notícias, informando que a hora mencionada, isto é, cerca de 2h30, Rowlands se afogara. Desencadeara-se uma grande ventania no mar, a embarcação da pilotagem não pudera pôr um piloto a bordo de um navio que queria entrar. Fora, pois, necessário guiá-lo. Quando se chegou ao rio, defronte do farol que ficava sobre um rochedo, o pequeno bote virou e Rowlands, bem como um outro prático, se afogaram. É esse igualmente um exemplo notável de visão à distância, em sonho. O inquérito provou a sua absoluta autenticidade. O mesmo acontece com o seguinte caso assinalado por uma senhora Green, de Newry, Inglaterra. Eu via duas senhoras convenientemente trajadas, guiando sozinhas um carro semelhante a um veículo próprio para transportar águas minerais. O cavalo encontrou água em sua frente, parou para beber, mas, faltando-lhe um ponto de apoio, perdeu o equilíbrio e, procurando restabelecê-lo, caiu em água. Com o choque, as mulheres levantaram-se, pedindo socorro, caíram-lhes os chapéus das cabeças e tudo mergulhou em água. Voltei-me chorando, perguntando se não havia ninguém para socorrê-las. Nesse ínterim despertei, muito agitada, e meu marido também acordou. Contei-lhe o sonho. Perguntou-me se eu conhecia as mulheres e lhe respondi que não, parecendo-me jamais tê-las visto. Não consegui, durante todo o dia, subtrair-me à impressão do sonho e da inquietação na qual me deixara ele. Observei a meu filho que essa data era do aniversário de seu nascimento e do meu também 10 de janeiro, e essa é a razão que me faz recordar exatamente aquela data. No mês de março recebi uma carta e um jornal de meu irmão, residente na Austrália e que me participava a mágoa que tivera de perder uma de suas filhas, que se afogara, com uma amiga, precisamente nessa data e nessa hora, levando-se em conta a diferença das longitudes. Fazem referência ao acidente duas passagens diferentes do jornal Inglewood Advertiser. Esse jornal publicou, a 11 de janeiro de 1878, a descrição do acidente, que corresponde exatamente ao que foi visto em sonho. Eis ainda um caso bastante notável de visão à distância, em sonho. O paciente é filho do antigo bispo protestante de Iowa, Estados Unidos, viu, em sonhos, a uma distância de perto de 5 quilômetros, seu pai caindo de uma escada. Damos a seguir o que ele escreveu a respeito a um de seus parentes. Devo inicialmente dizer que existia entre meu pai e eu um laço mais forte de afeição do que os laços que ordinariamente ligam um pai a seus filhos, e desde alguns anos parecia-me conhecer e sentir quando ele estava em perigo, ainda que estivéssemos várias milhas separados um do outro.
Na noite em que ele caiu da escada, voltara eu das minhas ocupações, pelas 8 horas, após um dia de trabalho muito fatigante, e retirei-me logo após a ceia. Tenho o hábito de deitar-me do lado da parede. Nossas cabeças ficam para o lado do norte, de maneira que ocupo o lado oeste da cama. Peguei no sono logo que minha cabeça tocou o travesseiro e dormi pesada e profundamente. Não senti quando minha esposa se deitou e nada vi até o momento em que meu pai me apareceu no alto da escada, em perigo de cair. Precipitei-me para agarrá-lo e saltei da cama, fazendo grande barulho. Minha mulher acordou perguntando que diabo de coisa queria eu fazer. Acendera eu imediatamente uma lâmpada e verificara em meu relógio que eram 2h15. Perguntei à minha mulher se ela escutara o rumor. Respondeu-me negativamente. Disse-lhe então o que tinha visto. Ela, porém, procurou fazer-me rir, não o conseguindo. Não dormi mais toda a noite, nem mesmo tornei a deitar-me. Fora muito viva a impressão, para que eu pudesse pôr em dúvida que meu pai se tinha ferido gravemente. Dirigi-me à cidade pela manhã muito cedo e telegrafei